peço licença para adentrar no recinto do seu lar. Com mais uma live, constitui-se uma alegria muito grande poder adentrar no recinto do seu lar. Você que estará fazendo parte desta transmissão, para nós é uma alegria muito grande. E nós estaremos ministrando uma palavra de oração ao Senhor nosso Deus. Você que já está chegando nesta live, se conectando, peço a você enviar uma mensagem com o seu nome. Se você não mora em Jaguapitã, coloque o seu nome e o nome da sua cidade. E nós estaremos, no decorrer desta transmissão, agradecendo a sua participação. Oramos ao Senhor, soberano Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. Viemos te agradecer, meu Deus, por mais este dia de vida que o Senhor nos concede. Queremos te agradecer pela roupa, pelo calçado, pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia. Senhor, socorre o órfão, as viúvas, os necessitados, a mesa do missionário, aquele que está trabalhando, ganhando almas para o teu reino, renunciou o emprego, renunciou a profissão, Senhor, por amor à tua obra, por amor ao teu reino, por amor às almas. Não deixa faltar na mesa do missionário o pão, o alimento. Provém, meu Deus. Graças te damos pelos muitos livramentos que o Senhor tem dado a cada um de nós. Graças te damos, Senhor, pelas provisões. Eu quero suplicar ao Senhor, meu Deus. Nós estamos passando por escassez de chuva. Muitos rios estão com nível baixo de águas. Muitas nascentes, fontes de rios já secaram. Senhor, aqui mesmo em nossa cidade, já estamos com racionamento de água. Estamos precisando de chuva, meu Deus. Manda chuva, Pai. O Senhor é o Deus que forma as nuvens no espaço sideral. E lá em cima o Senhor segura as águas. Mas quando o Senhor quiser, o Senhor faz a nuvem se desfazer e a chuva cair. Molhe, Senhor, a nossa cidade. Manda chuva sobre Jaguapitã, sobre os municípios vizinhos. Deus, no nome de Jesus, nos demais estados do Brasil, aonde há muita seca e escassez de água, Senhor, manda chuva, meu Deus, no nome poderoso de Jesus. A tua palavra, Senhor, é fiel. A tua palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, no nome de Jesus, nós suplicamos a tua bênção, a tua misericórdia, Senhor, sobre nós. Abençoa a cidade de Jaguapitã, abençoa o estado do Paraná,
abençoa o Brasil, abençoa as demais nações do globo terrestre, meu Deus. Em o nome de Cristo, o nosso Salvador, nós te suplicamos e te pedimos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, hoje, o tema da mensagem de hoje, Deus tem uma palavra para falar com a sua vida. Deus tem uma palavra para falar com a tua vida. O tema da mensagem de hoje é 8 coisas de que Deus se lembrou. Nós estaremos daqui um pouco mais adentrando as ministrações da poderosa palavra de Deus. Você que está chegando na live, deixe o seu nome, mande ali a mensagem com o seu nome, o nome da cidade que você mora. Principalmente se você não mora aqui em Jaguapitã. Nós gostaríamos que você se identificasse. Tem muitos irmãos que mandam a mensagem com o seu nome e não põem o lugar onde mora. E assim nós não conseguimos ter noção aonde esta pessoa, este irmão, esta irmã mora. E nós gostaríamos de agradecer a sua participação, falando o seu nome aqui na live e o nome da sua cidade. É uma alegria muito grande nós termos hoje a participação do nosso querido irmão Wesley, que vai estar neste momento ministrando um louvor de adoração ao nosso Deus. Quero agradecer também ao jovem Alisson, que sempre está aqui fazendo a filmagem, cuidando do vídeo e do áudio das lives. Que Deus abençoe grandemente a vida do Alisson. Vamos receber o nosso querido irmão Wesley. Glória a Deus. Eu saúdo a todos, o povo de Deus que nos assiste nessa live, com uma boa noite e com a santa paz do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus, que a unção de Deus, chegue no seu lar, através dessa live. Você que nos assiste, Deus é contigo, tome posse da vitória, que Deus vai falar conosco grandemente através desse louvor e através da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluias. Deus de poder e glória, estamos felizes pois estamos aqui adorando o teu santo nome. Aleluia, Jesus. Deus de poder e glória, Santo de Israel, Leão da tribo de Judá, Rei dos exércitos. Aleluia, Jesus. Oh Deus maravilhoso, fiel e santo. Dentro do meu quarto estou, de joelhos dobrados diante do Senhor. Pai, eu quero confessar, do jeito que eu estou não dá mais pra ficar. Eu sei que tem errado tanto, o choro e a tristeza sufocou meu canto. Por isso resolvi voltar, e tudo que eu mais quero é te adorar. Senhor, Deus da minha vida, estou com saudade de ti. Me perdoe pelas vezes que te entristeci, me perdoe pelas vezes eu não quis te ouvir. Me perdoa, Senhor, preciso do seu amor. Me perdoe pelas vezes eu não te adorei, me perdoe muitas vezes até te neguei. Mas eu te amo, Senhor, e arrependido estou. Oh glória, aleluia, Jesus. Dentro do meu quarto estou, de joelhos dobrados diante do Senhor.
Pai, eu quero confessar, do jeito que eu estou não dá mais pra ficar. Eu sei que tem errado tanto, o choro e a tristeza sufocou meu canto. Por isso resolvi voltar, e tudo que eu mais quero é te adorar. Senhor, Deus da minha vida, oh glória! Estou com saudade de ti. Me perdoe pelas vezes que te entristeci, me perdoe muitas vezes não quis nem te ouvir. Me perdoa, Senhor, preciso do seu amor. Me perdoe muitas vezes eu não te adorei, me perdoe muitas vezes até te neguei. Mas eu te amo, Senhor, e arrependido estou. Oh glória, aleluia Jesus. Santo, 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 santo é o teu nome. Aleluia Jesus. Me perdoe muitas vezes eu te entristeci, me perdoe muitas vezes eu não quis te ouvir. Me perdoa, Senhor, preciso do seu amor. Me perdoe muitas vezes eu não te adorei, me perdoe muitas vezes até te neguei. Mas eu te amo, Senhor, e arrependido estou. Oh Jesus poderoso, Deus de poder e glórias, Espírito Santo de Deus, oh glória! E arrependido estou. Agradeço a oportunidade de estar louvando esse Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe o cantor, irmão Wesley, que veio fazer parte desta live. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua esposa e os teus filhos. Muito obrigado pela participação. Meus amados e queridos, eu quero estar aqui fazendo o agradecimento aos queridos irmãos que já estão fazendo parte desta transmissão. A minha querida esposa, irmã Elizabeth Crepaldi. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Também a querida irmã Ivonete Magalhães, ali na cidade de Arapongas. Nossa querida irmã Ivonete, que sempre está aqui conectado às transmissões das nossas lives, às terças-feiras e também aos sábados. Eu tenho acompanhado e percebido que a nossa irmã está sempre assistindo às transmissões. Deus abençoe também o presbítero José Aparecido de Andrade, a sua esposa irmã Miriam. Que Deus abençoe grandemente. A minha mana, a minha irmã caçula, Eroni Chaves de Almeida, ali na cidade de Brasília. Deus abençoe a tua vida, teu esposo, meu cunhado Hernani, a tua filha Isabela. Que Deus abençoe grandemente vocês aí na capital do Brasil. Quero também agradecer a doutora Cássia de Paula Lima, que também está fazendo parte desta transmissão. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, teu filhinho, a tua mãe, a tua irmã, todos os teus familiares. Que a graça de Deus esteja sobre o vosso lar. Amados, quem for chegando na live, a partir de agora, deixe o seu nome. E nós estaremos ao final da mensagem, fazendo os nossos últimos agradecimentos
a esses queridos irmãos que forem chegando no decorrer da transmissão. Aqui já temos a participação do evangelista Jodeí André. Que Deus abençoe, Jodeí, a tua vida, a vida da tua esposa, cantora irmã Vanete Silva, que esteve terça-feira passada aqui adorando a Deus. Deus abençoe o querido irmão Ricardo Luiz Camargo, a sua esposa irmã Sirlene e os seus filhos. Que Deus abençoe grandemente a tua família, Ricardo. Convido agora aos amados internautas para estarem acompanhando o início da ministração da palavra. Nós vamos estar falando sobre 8 coisas de que Deus se lembrou. Amados, antes de nós citarmos aqui, nós vamos ter como base o livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 8 de Gênesis e o versículo 1. Você que quiser acompanhar aí na tua casa, você pode estar abrindo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 8 e versículo 1. Ok? Então, amados, mas diz-nos assim o texto sagrado: e lembrou-se Deus de Noé, e de todo o animal, e de toda a reis, que com ele estava na casa. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Então aqui é o primeiro texto da Bíblia que nós vamos usar como referência para esse estudo de 8 coisas de que Deus se lembrou. Mas para que nós entendamos a palavra, nós vamos agora para uma introdução do assunto. Preste atenção. Neste estudo, aprenderemos sobre as 8 coisas de que Deus se lembrou. Queridos, lembrar vem do verbo transitivo direto e bitransitivo. Ou seja, lembrar significa trazer à memória, recordar. Transitivo direto e pronominal. Guardar ou ter na lembrança, recordar-se. Então isso significa lembrar, guardar na lembrança. Isso quer dizer, quero deixar bem claro aqui no início desse estudo, que lembrar não é esquecer. Lembrar é uma coisa, esquecer é outra. Já ficou muito bem claro aqui que lembrar é guardar ou ter na lembrança, ou seja, ou ter na mente, ou ter na memória. Agora, esquecer é totalmente diferente de lembrar. Esquecer vem do verbo transitivo direto e pronominal, que quer dizer perder a lembrança de, não pensar em. Então esquecer é isso, perder a lembrança de alguma coisa, de algo.
transitivo direto, transitivo indireto e prenominal. Deixar escapar da memória. Não se lembrar de algo, de alguma coisa. Então isso é esquecer. Então fica muito bem claro isto aqui, na abertura desta mensagem, na introdução desse estudo, de que lembrar é algo que se guarda na memória, na lembrança. Esquecer é algo que não se guarda, é algo que não se tem a lembrança. Então, amados, a primeira coisa de que Deus se lembrou de Noé, o texto em que lemos em Gênesis capítulo 8 e versículo 1, está muito bem claro a afirmação da palavra de Deus. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda reis, que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. A ideia de que Deus lembrou-se, tal como é indicado aqui, não significa que Deus tenha se esquecido, ou que ele pudesse se esquecer. Simplesmente significa que ele agora dará sua atenção a qualquer coisa na qual se concentra, quer seja para juízo ou para bênção. Glória seja o nome do Senhor. Então, queridos, das 8 coisas de que Deus se lembrou, a primeira, Deus lembrou-se de Noé e de todo animal que foi colocado dentro da arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Então, amados, esse Deus que não se esqueceu, mas que teve em sua lembrança um pacto, uma aliança com o seu servo Noé, homem temente, homem fiel ao seu Deus, em meio a uma população no mundo, naquela época, uma população, seres humanos que queriam só festas, queriam só a alegria, que é uma alegria passageira, uma alegria que vem e vai embora, uma alegria que vem e passa rápido, que é a alegria do mundo. Naquela época, o povo estava muito distante de Deus, mas mesmo o povo estando distante de Deus, com as costas viradas para o Criador, Deus tinha na terra um homem chamado Noé. E Deus mandou Noé pregar e avisar a humanidade de que ia vir um grande dilúvio, e que o povo se arrependesse dos seus pecados, e que o povo ouvisse e desse crédito à voz do homem de Deus, do porta-voz de Deus, chamado Noé. E a Bíblia nos diz
e nos deixa bem claro que só Noé e a sua família entrou na arca. E os animais, de cada espécie, um par de animal entrou na arca. E de seres humanos, só Noé e a sua família. Somente Noé, a esposa, as 3 filhas e os 3 genros. Ou seja, a multidão já era grande naquela época na terra. E Noé só conseguiu, mas graças a Deus que ainda conseguiu salvar a família dele. Porque ninguém mais quis dar crédito à pregação de Noé. E hoje, nos dias atuais, amados, não está sendo diferente dos dias de Noé. Poucos estão dando crédito aos mensageiros de Deus, aos pregadores, aos missionários, missionárias, aos homens e às mulheres de Deus que anunciam as boas novas de salvação. Queridos, vamos para a segunda coisa de que Deus se lembrou. Deus se lembrou de Abraão. Em Gênesis, capítulo 19, e versículo 29, está escrito: e aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Amados, as palavras lembrou-se Deus de Abraão declaram o fato de a petição intercessória ou a petição intercessora de Abraão não ficou sem resposta. Neste texto, Abraão é um tipo de Cristo, pois serve como mediador entre Deus e Ló. Então, por causa das petições, por causa das orações, por causa das intercessões do nosso patriarca na fé Abraão, Deus lembrou-se do seu sobrinho Ló. Deus se lembrou de Ló. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus mandou um mensageiro, Deus mandou anjos ir até Ló para avisar Ló que ele fugisse daquele lugar, que ele fugisse daquela cidade onde ele morava e que ele corresse. Os anjos trouxeram a mensagem e disseram a Ló: escapa-te por amor à tua alma, por amor à tua vida, fuja, saia depressa desse lugar, porque Deus trará uma destruição sobre este lugar. E a Bíblia nos declara aqui que Deus lembrou-se de Ló por causa da petição intercessora de seu tio Abraão. Quantas pessoas nos dias de hoje, meus queridos irmãos que me ouvem, que têm sido livrados de perigo de morte, têm sido livrados de acidentes, têm sido livrados de assalto, de roubo, têm sido livrados do crime, pelas petições
de alguém da sua família. Quantos filhos que têm alcançado o livramento de Deus pela oração do pai ou da mãe. Quantos esposos que são protegidos por Deus, que Deus tem trazido livramentos na hora em que estão no trabalho. Deus tem livrado de você sofrer um acidente lá numa máquina, que pode te deixar sem um braço, sem uma perna, ou quem sabe até tirar a tua vida, por causa que tem uma esposa que está lá dentro do lar, lá dentro da casa, com os joelhos dobrados, orando, intercedendo pelo seu esposo, para que Deus guarde e o proteja. Então, meus amados, a terceira coisa de que Deus se lembrou. Deus se lembrou de Raquel. Nós vamos ver em Gênesis, capítulo 30, e o versículo 22. Está escrito: e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, que as mandrágoras não podiam tirar a esterilidade. O Senhor demonstrou ao permanecer a esterilidade de Raquel por ao menos 2 anos a mais, embora ela tenha utilizado este suposto remédio, e ao abrir o ventre de Lia sem elas. A mandrágora é uma planta da família das Solanácea, de origem eurasiana, herbácea, a caule, dotada de flores em forma de sino e frutos bacáceos, seus frutos amarelos, carnosos, aromáticos e tóxicos, eram chamados de as maçãs do diabo pelos árabes, devido a supostos efeitos afrodisíacos. Isto significa que, ou o que se refere a Afrodite, divindade grega que representa o amor. Devemos aprender com isto como o Senhor rege todas as coisas. Mas, de novo, é tão fácil para qualquer um de nós recorrer à carne. Parece que Raquel, por fim, recorreu estritamente ao Senhor. Queridos, então aqui vimos a terceira coisa de que Deus se lembrou. Lembrou-se de Raquel, uma mulher estéril, que não podia gerar filhos. Mas Deus lembrou-se dela e deu a ela o privilégio de gerar filho e de ser mãe. Então você que me ouve nesta live, quem sabe se encontre na mesma situação de Raquel,
eu quero dizer que o mesmo Deus que lembrou-se de Raquel, lembrará de você. A quarta coisa de que Deus se lembrou, de sua aliança com Abraão. Êxodo, capítulo 2, versículo 24. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Não fica claro aqui o quão conscientes estavam os israelitas sobre Deus, ou se eles quase haviam se esquecido dele. Porém, sabemos que foi Deus quem tomou a iniciativa da libertação deles em vista de suas alianças e promessa aos pais deles. Deus sempre guarda a sua palavra. Então, amados, quando diz que Deus se lembrou de sua aliança com Abraão, o mesmo Deus que zela pela sua palavra para cumprir, o mesmo Deus que zela pelas promessas feitas a um servo dele, a um fiel dele, ele também lembrará, ele vai se lembrar de você. Não pense você que Deus te esqueceu. Não. Deus tem você guardado na sua lembrança, na sua memória. E chegará o dia, a hora, o momento em que Deus lembrará de você e virá com socorro, virá com livramento, virá com bênçãos, virá com vitórias, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Êxodo, capítulo 6 e versículo 5, está escrito: e também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. 5 vezes é declarado que Ele é Jeová, versículo 2, 3, 6 e 8. E 7 vezes Ele fala as grandes palavras: eu farei, versículos 6 e 8. E 3 vezes declara o que fez: eu estabeleci, eu ouvi, eu me recordei, versículos 4 e o 5. Queridos, a quinta coisa de que Deus se lembrou. Deus se lembrou de Ana, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19, está escrito: e levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. A terminologia bíblica usada para o ato conjugal: e o Senhor se lembrou dela, ou seja, ficou grávida. Então volto mais uma vez.
a me dirigir a algumas mulheres que me ouvem, algumas senhoras. Se você tem passado provações, dificuldades, não tem conseguido gerar filhos, engravidar, eu quero dizer para você que o mesmo Deus que fez isso com Ana, de dar a ela filho, nós aqui em nossa igreja, em Jaguapitã, temos um caso aqui verídico. Não vou citar o nome por uma questão ética, porque até nem pensava em citar esse caso, e até porque não pedi autorização de dizer o nome para a referida pessoa. Mas nós temos uma senhora jovem aqui na igreja. Jovem, quando eu digo, porque ela é nova. E ela estava já há alguns anos casada e não conseguia gerar filhos. E ela procurou um especialista, um médico, contou a sua dificuldade, que já vinha querendo ter filho já há algum tempo e não conseguia engravidar. O médico fez uma bateria de exames e aí deu o resultado para essa senhora e disse: olha, para você ser mãe, você até pode engravidar e gerar um filho, mas só por meio de inseminação. Só por esse processo você poderá ser mãe. E essa irmã, o desejo dela era ser mãe, mas não por inseminação, por um ato conjugal normal, como o de todas as mulheres. E ela então começou uma campanha às quintas-feiras, em que nós, antes da pandemia, sempre realizamos campanhas para Deus fazer milagres, para Deus fazer maravilhas, para Deus fazer prodígios, para Deus resolver causas impossíveis. E essa irmã fez uma campanha de 7 quinta-feira. E o propósito dela, irmão Wesley, era o seguinte: Deus, eu quero ser mãe, mas não por inseminação. Eu quero ser mãe por um ato conjugal normal, igual às demais. E amados, e ela fez a campanha de 7 quinta-feira. E de repente, ela sentiu que algo estava acontecendo no seu corpo, no seu metabolismo, e ela então procurou o médico. Fez novo exame e, para surpresa dela e da medicina, ela estava em começo de gravidez, sem inseminação. Ela não fez inseminação. Ela simplesmente fez uma campanha no templo. Ela fez um propósito com Deus. Ela derramou o coração dela, ela derramou a alma dela na presença de Deus e buscou de Deus a bênção. Hoje, a filha dela, mais velha, também não vou citar o nome, me parece que a filha dela tem hoje em torno aí de uns 13 a 14 anos de idade. E tem uma filha menor de aproximadamente 7, 8 anos. Todas as duas, Deus fez com que ela engravidasse do marido e não precisou de nada artificial. Esse é o Deus que nós servimos. Glórias ao nome do Senhor. A sexta coisa de que Deus se lembrou. Deus se lembrou
de o homem é pó. Olha que coisa tremenda. Salmo de número 78 e o versículo 39. Está escrito: porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Amados, em outras palavras, o Senhor conhece a debilidade da carne e, devido à queda do homem, a pressão constante da natureza pecaminosa. Então, a sexta coisa de que Deus se lembrou de que o homem é pó. O salmista fala, se não me falha a memória, não tinha programado de ler isto, Salmo de número 90, está escrito, amados e queridos, que o homem, ele é como, diz aqui no Salmo 90, versículo 5. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. 6. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Assim a vida do ser humano. O ser humano é pó. E a vida do ser humano, ela passa tão rápida que o salmista considera a vida do ser humano como uma flor ou a relva do campo, uma pequena flor que amanhece molhada pelo orvalho do sereno da noite, mas o sol vem sobre aquela relva, evapora-se o sereno da noite e ela fica seca. E diz que ao entardecer ela murcha. Ou quer dizer, ao entardecer, se ela murcha, ela morre. Assim é a vida do ser humano, irmãos. Então, a sexta coisa de que Deus se lembrou, de que o homem é pó. Nós fomos criados feito do pó da terra. A matéria-prima do nosso corpo é pó. Tanto é que quando o espírito de vida é retirado, que Deus recolhe o espírito de vida de qualquer humano, o corpo apodrece, e de um corpo de 80, 90 quilos, querido, depois que ele se desfaz totalmente, a carne e os ossos se resumem em 1 quilo de pó, em 1 quilo de cinza. Então olha o que é o homem, olha o que é o ser humano. A sétima coisa, estamos indo para o encerramento, a sétima coisa de que Deus se lembrou de sua misericórdia e verdade. Salmo de número 98 e o versículo 3. Está escrito: lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra virão a salvação
do nosso Deus. Assim como as nações do mundo antigo viram com assombro o nascimento das 12 tribos de Israel, as do mundo atual verão com assombro sua restauração. Isto ocorrerá na segunda vinda. Então, amados, Deus se lembrou de sua misericórdia e sua verdade. E a sua verdade é a sua palavra. Jesus Cristo disse, no livro de João, no Evangelho de João, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Deus lembrou-se de sua misericórdia e verdade. Há um texto no livro sagrado que diz que no dia do juízo triunfará a misericórdia de Deus. Então, amados, haverá uma surpresa muito grande o dia do juízo final. Porque a Bíblia diz que lá não vai triunfar vingança de Deus, não vai triunfar ódio de Deus, vai triunfar a misericórdia. E muitos poderão alcançar a misericórdia de Deus no dia do juízo final. Para encerrar esta mensagem, a oitava coisa de que Deus se lembrou, de suas santas promessas. Em Salmo 105, e o versículo 42 está escrito, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Louvado seja o nome do Senhor, porque se lembrou da sua palavra e de Abraão, seu servo. Então, queridos, louvamos a Deus pelas 8 coisas de que Deus se lembrou. Encerro aqui esta mensagem, desejando a todos uma grande bênção da parte de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Antes de finalizar, quero ver aqui, temos muitas outras pessoas que acessaram o Face depois que iniciei a mensagem. Quero estar aqui agradecendo a nossa querida irmã Aliciene Rodrigues Tomás, ao seu esposo, nosso querido irmão Sérgio, ali na cidade de Umuarama. Tivemos o privilégio, a semana passada, de ir na cidade de Umuarama. Fui ali pela primeira vez, conhecer Umuarama. Tivemos ali com o nosso pastor Percy Fontoura, presidente da Assembleia de Deus em Umuarama e presidente da CIADEP. E depois passamos ali pela casa da Aliciene, que nos receberam como se nós fôssemos uns príncipes, com muito amor e carinho. Quero agradecer o Rogério Oleriano, que Deus abençoe a tua vida, Rogério, a Meire, o Ítalo, a irmã Maria Romero Souza. Deus te abençoe, irmã Maria, que está também assistindo esta live. Deus abençoe a tua família. Quero agradecer o presbítero Ezequiel Sebastião Souza, ali em Santa Zélia. Quero agradecer a Kelly Leandra Mancini, também a Kelly ali na cidade de Arapongas. Deus te abençoe, Kelly. Abençoe o teu filhinho e abençoe
a todos os seus familiares. Quero agradecer ao irmão Joel Batista de Lima, evangelista, sua esposa, irmã Laodiceia, os seus filhos. Quero agradecer a irmã Thelma Silva e também a sua família. Quero agradecer a irmã Joana Marinoni, que também está assistindo esta live. Que Deus abençoe a todos os nossos internautas. Chegamos ao final de mais esta transmissão. Voltaremos neste mesmo dia e horário, se assim Deus nos permitir. Até lá, na paz do Senhor.